Seguindo a nossa revisão, o exercício número 5, também FAMEMA, de 2018, olha o que ele diz. Em um plano cartesiano, o ponto C23 é o centro de uma circunferência de raio raiz quadrada de 2. O ponto P, de ordenada 4, pertence à circunferência e a reta R, que passa pelos pontos P e C, intersecta os eixos coordenados nos pontos R e S, conforme mostra a figura. Sabendo que o segmento RS está contido no primeiro quadrante, a distância entre os pontos R e S é. Então, geometria analítica, estudo da circunferência, tá? Então, primeiro, o que nós vamos começar a pensar? Equação dessa circunferência, tá? Eu vou começar aqui, ó, para a gente economizar o espaço, tá? A equação dessa circunferência, ela tem o centro, ó, tá? 2, 3, e ela tem o raio raiz quadrada de 2. Para vocês lembrarem, tá? Toda circunferência, ela pode ter a equação reduzida e a geral. Nós vamos partir da reduzida, tá? Qual que é a equação reduzida da circunferência? X menos a quadrado mais y menos b quadrado, que é igual a r ao quadrado. Lembrando que quem é A e quem é B? São as coordenadas, tá? Do centro da circunferência. Então, eu posso dizer que o A vale 2 e o B vale 3, tá? Ó, o A vale 2 e o B vale 3, porque o meu centro é CAB. Então, como que vai ficar a nossa equação da circunferência? X menos 2 quadrado, y menos 3 ao quadrado, que é raiz quadrada de 2 ao quadrado. Chego à conclusão que a equação da minha circunferência é y menos 3 ao quadrado, cancelei aqui 2. Então, eu vou chamar a minha circunferência de lambda. Então, a equação, tá, da circunferência lambda é x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 2. Certinho? Bom, o que ele diz, tá? Ele diz que o ponto P, de ordenada 4, pertence à circunferência, certo? Então, vamos partir dessa história aí, tá? Eu vou pôr aqui, ó, o item 2, ó, eu vou pôr aqui o item 2, tá? P pertence a lambda. Quem é P? P, ele diz que tem ordenada 4, ó, a ordenada dele é 4, tá? Mas a abscissa não temos, tá? Mas eu sei que essa abscissa está entre 0 e 2. Então, ó, a ordenada x, aliás, a abscissa x é a ordenada 4. E a condição que x seja maior que 0 e menor que 2. Tá? Tá nesse intervalo aí. Bom, se eu sei que x é x e y é 4, e esse ponto pertence à circunferência, eu vou ter a equação da circunferência, isto aqui. Então, eu sei que onde tem x eu coloco x, onde tem y eu coloco 4. Então, como é que vai ficar a nossa equação? X menos 2 quadrado, 4 menos 3 quadrado, que é igual a 2. Sim? Com certeza, eu vou achar a equação, achar o valor de x, para poder determinar quem é o ponto P, tá? Quadrado da diferença, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
4 menos 3, 1. 1 ao quadrado, 1. Menos 2 igual a 0. Sim? Então, eu vou ter x quadrado mais 4x, 4 mais 1, 5. 5 menos 2 dá 3. Eu nem precisava. Ó, eu vou trabalhar, eu nem precisava fazer isso, pessoal, ó. Aqui eu já resolvo a minha equação, tá? Não que não dê certo, tá? Ó, 4 mais 1, 5. 5 menos 2 vai dar mais 3. Se eu resolvo aqui, delta 16, 4 vezes 3, 12, vai dar 4. Eu vou achar o valor de x aí. Mas, olha, ficaria muito mais fácil trabalhar aqui, ó. X menos 2 ao quadrado mais 1 igual a 2. Ó, x menos 2 ao quadrado, 2 menos 1 dá 1, certo? Então, eu tenho aqui, ó, se eu achar a raiz aqui, ó, x menos 2, raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1, tá? Eu teria duas respostas aqui. Quais respostas? X menos 2 é igual a 1 e x menos 2 é igual a menos 1. E se eu achar resolver a delta aqui, vai dar do mesmo jeito. Então, eu posso dizer que aqui, ó, 1 mais 2, x é igual a 3. E aqui, ó, x menos 1 mais 2, x é igual a 1. 1 não convém, por quê? O meu x tem que estar entre 0 e 2, tá? Então, esse não convém. Quem é o x? O x vale 1. Portanto, que conclusão que eu chego aqui? Quem é o meu ponto P? Meu ponto P será 1 e 4. Ok? Muito bem. Achei o ponto P14, certo? Aí, vocês percebem que eu tenho uma equação, uma reta aqui, ó. Olha lá, vou pôr aqui, ó. Essa reta, que o exercício chamou de R, tá? Ela passa por dois pontos. Pelo ponto C, 2, 3, e pelo ponto P, 1, 4, que acabamos de achar. Então, eu tenho condições agora de achar a equação dessa reta, porque eu preciso do ponto R e do ponto S. E se eu conhecer a equação dessa reta, eu consigo tranquilamente achar o ponto S. Como é que eu consigo achar equação de reta que passa por dois pontos? Ó, eu vou determinar a equação da reta S. Opa, reta R. Ela passa pelo ponto P, 1, 4, e pelo ponto C, 2, 3. Eu tenho várias maneiras de achar a equação de reta. Eu posso usar determinante, eu posso achar o ioiô, usando o ioiô michuchô, só que para isso eu preciso determinar o coeficiente angular, da forma que quiserem. Eu vou optar pelo determinante, tá? O que eu faço? Coloco XY e repito o ponto 1, 4, 2, 3. Complemento com 1, tá? E consigo o determinante, ó. XY, 1, 4, 2, 3, tá? E vamos lá, ó. Vai ficar 4x mais 2y mais 3 menos 8 menos 3x e menos y igual a 0. Certinho? Então, agora, eu consigo determinar a reta da equação R. Então, ó, 4 menos 3, x. 2y menos y, y. 3 menos 8, menos 5. Certinho? Então, essa aqui é a reta de equação, da equação R, essa rosa aqui. Ou eu posso achar também a equação reduzida.
como que é a equação reduzida? Isola o y, tá? Então, como que ela fica? Y é igual a menos x mais 5. Equação geral e equação reduzida da reta R. Correto? Bom, por que eu tive que achar a reta R? Ele não está pedindo a distância de RS. Então, eu preciso conhecer quem é R e quem é S. Quem é R? Ele é um ponto que pertence ao eixo das ordenadas. Portanto, ele é 0, y. Quem é S? Ele é um ponto que pertence ao eixo das abscissas. Quem é ele? X, 0. Então, agora, eu substituo da minha equação de reta e acho o valor de x e de y aí, ok? Então, ó, vou fazer aqui em cima, ó, item 4, tá? Item 4, tá? Quem é o ponto R? É 0y. Quem é o ponto S? É x e 0 que nós determinamos. E eu sei que eles pertencem à reta R. Mas quem é a reta R que nós achamos ali embaixo? Y é igual a menos x mais 5, correto? Ó, R é y é igual a menos x mais 5. Eu substituo os valores agora e com certeza acho o ponto R e o ponto S, tá? Então, aqui, ó, o y vale o y e o x vale 0. Então, eu tenho que y vale 5. Portanto, quem é o ponto R? É 0, 5. Tá? Agora, eu acho o ponto S, certo? Faço a mesma substituição, tá? O x vale x e o y passou a valer 5, tá? Então, como é que vai ficar? 5 é igual a menos x mais 5. É isso? Oh, desculpa. O y vale 0. Substitui 2 vezes errado, né? O y vale 0, ó. Certo? O y vale 0. Então, x é igual a 5. Portanto, quem é o ponto S? É 5 e 0. E não terminamos nosso exercício ainda. O que o exercício pede? Ele pede aqui embaixo, ó, a distância entre os pontos R e S. Então, agora eu vou finalizar, tá? Item 5. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos? Então, eu quero lá, distância dos pontos R e S. Raiz quadrada de x do b menos x do a ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Substituo, né, ó. Esse aqui, ó, é x do a, y do a. Esse aqui quem é? X do b e y do b, que seria x do r, y do r, x do s, y do s. Não tem problema. Então, distância de R até S vai ser o quê, ó? X do B, 5 menos 0 ao quadrado, mais quem? 0 menos 5 ao quadrado. Então, distância de R até S será raiz de 5 menos 0, 5 ao quadrado, 25. 0 menos 5, 5 ao quadrado, 25. Eu posso dizer que é raiz quadrada de 50, ou eu posso dizer que é 2 vezes 25, que para mim fica mais fácil, tá? Porque, tá? A raiz quadrada de 25 é 5, raiz de 2 não tem, então vai ficar 5 raiz quadrada de 2, certo? Para o exercício, seria a alternativa D. Exercício longo, tá? Quando eu falo para vocês assim, olha, determinados vestibulares são teóricos, tá?
É difícil? Não, ele é teórico. Você tem que conhecer. Ó, olha o que pede, ó. Equação da circunferência, equação de reta e distância entre dois pontos. 3 conteúdos num único, né, exercício de geometria analítica. Certo? E o último exercício, eu coloquei função. Apenas eu lembro que algum aluno comentou sobre função, que gostaria de rever função, e ele é muito parecido com o anterior, por isso que eu coloquei aí, tá? Então, olha lá, Famema também. Os gráficos das funções f de x, vocês perceberam que em 2018 e 2019, o mesmo conteúdo, muito parecido o exercício, tá? Os gráficos das funções f de x é igual a 1 mais 2 elevado a x menos k, e g de x é igual a 2x mais b, com k e b números reais, se intersectam no ponto 35. Sabendo que k e b são as raízes de uma função do segundo grau, a abscissa do vértice do gráfico dessa função é. Então, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro eu preciso conhecer quem é K e quem é B. Como que eu faço isso? Os dois têm algo em comum. O que eles têm em comum? O ponto 3 e 5. Lembrem-se que é extremamente parecido com o primeiro exercício da revisão, tá? Então, vamos começar, tá? Ó, o ponto 3, 5, tá? Pertence a essa função 1 mais 2 elevado a x menos k. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, então eu posso dizer que a minha função eu posso escrever desta forma. Lembrando que isso é o x e isso é o y, porque ele é um par ordenado, tá? Então, vamos lá. Para y igual a 5 e x igual a 3, como é que vai ficar a nossa função? O que era uma função passou a ser uma equação exponencial e vou trabalhar de uma forma muito interessante, tá? Então, vai ficar, ó, 1 mais 2 elevado a 3 menos k igual a 5. Esse 1 tá somando, ele passa para cá, subtraindo. Então, 2 elevado a 3 menos k, 5 menos 1, 4. Toda equação exponencial tem que estar na mesma base. E para o 4 virar 2, basta elevar 2 ao quadrado, que eu estou dizendo a mesma coisa. E 2 elevado a 3 menos k. Nessa altura, ó, bases iguais, cancela a base e trabalho com o expoente. Eu posso dizer que k vai valer quanto? 1 após multiplicar por menos 1. Muito bem. Agora, o que eu faço? Item 2. O mesmo ponto 3 e 5, tá? Pertence à função g. Quem que é a função g? 2x mais b, certo? Lembrando que g de x é a mesma coisa que y, tá? Então, eu sei que no lugar de y eu coloco 5 e no lugar de x eu coloco 3. Então, ficou 6 mais b é igual a 5. Eu posso concluir que o b vale menos 1. Então, agora eu conheço, né, as minhas funções, certo? Então, o que diz o meu exercício, tá? Ele fala assim, ó, sabendo que k e b são as raízes de uma função do segundo grau, a abscissa do vértice do gráfico dessa função é. Então, o que ele me diz? Ele fala o seguinte, ó, que k, que é 1, e b é menos 1, são as raízes de uma equação do segundo grau. Então, eu posso dizer que x' é 1 e x duas linhas é menos 1. Por que x' e x duas linhas? Porque eu tenho que
é uma equação do segundo grau, ela tem duas raízes, tá? Eu vou fazer de duas formas esse exercício, da maneira mais simples e para quem lembrar da equação, eu trabalho com equação, tá? Da maneira mais simples, se elas são raízes, eu posso dizer que esse ponto é um zero e esse ponto é menos um zero. Porque se elas são raízes, elas passam por esse ponto, tá? Então, eu teria mais ou menos essa história aqui, ó, menos 1 e 1, e o gráfico da minha função, tá? Aqui não tá falando, né, detalhes sobre ele, mas é mais ou menos isso aqui. E o meu vértice, quem que é o vértice? É esse aqui, certo? Então, quando eu tenho o gráfico da função interceptando no eixo das abscissas, tá? Basta achar a média aritmética dessas duas raízes. Então, como que vai ser o vértice? Vai ser o que? A média aritmética dela. Menos 1 mais 1 dividido por 2, certo? Somar e dividir por 2. 0 por 2 dá 0. Eu sei que o vértice da minha função, tá? Ó, sabendo que tá? A abscissa do vértice do gráfico dessa função é 0, ok? Ou eu posso trabalhar assim, ó, tá? Foi dado a x', que é 1, e x duas linhas, que é menos 1. Se for dado as duas raízes, eu posso achar a soma e o produto delas. Ó, x' mais x duas linhas e x' vezes x duas linhas. Por quê? Toda equação, eu posso conhecer a equação e depois eu posso conhecer o vértice da equação. Se eu somá-las, ó, 1 menos 1 dá 0, tá? E o que aqui? 1 vezes menos 1 dá menos 1. Eu sei que a soma é 0 e o produto é menos 1, tá? Como que fica a fórmula da minha equação do segundo grau? x² menos sx mais p. Menos a soma e mais o produto. Então, ela ficaria assim, ó, 0x, mais menos 1. Então, a minha equação ficaria x² menos 1 igual a 0. Tá? Como que eu acho o x do vértice da equação? X do vértice é menos b sobre 2a. Quem que é o b? É 0. 2 vezes 1, 2, que é o próprio 0. Então, seria outra maneira de resolver achando o x do vértice da minha equação do segundo grau. Ok?